Nesse vídeo a gente vai resolver um exemplo numérico, agora tratando do problema consumo-lazer, problema no qual o consumidor, o indivíduo, na verdade, né, aqui não necessariamente um consumidor, deve alocar seu tempo entre trabalho e lazer, sendo que trabalho gera renda e renda gera consumo, certo? Lembrem que a gente quer saber, na verdade, no final das contas, né, a gente vai finalizar o nosso estudo desse tópico tentando responder essa pergunta, não vai ser ainda nesse vídeo, mas a gente já vai ter um gostinho aqui no final desse vídeo. O salário impacta, né, a oferta de trabalho de um indivíduo, se faz ele trabalhar mais ou trabalhar menos, né, que tipo de incentivo o salário gera na oferta de trabalho do indivíduo. Pois bem, o nosso exemplo numérico aqui é um exemplo simples com uma utilidade que a gente, de certa forma, já conhece, né? A gente já viu alguns exemplos, se não nos vídeos, nas listas de exercício. A utilidade de lazer e consumo é dada por raiz de L mais raiz de C. Tá? Então, ela é côncava, portanto, satisfaz o princípio da utilidade marginal decrescente, todas as hipóteses desejáveis que a gente precisa ter num problema bem comportado. Eu vou resolver o método utilizando o problema utilizando aquele método que é o meu preferido, né, de montar o sistema com taxa marginal de substituição igual ao preço, né, nesse caso igual ao salário, e mais a restrição, porque, na minha opinião, ele tem um pouco mais de teoria econômica, embora, eu reforço isso sempre, o lagrangiano seja perfeitamente utilizável, né? Ele dá o mesmo resultado, no final das contas ele é a mesma coisa, só que de maneira um pouquinho mais mascarada, assim, né? Escondida, se é que a gente pode usar esse termo. De toda forma, vamos calcular a taxa marginal de substituição entre consumo e lazer, isso é o negativo da utilidade marginal do lazer dividido pela utilidade marginal do consumo. Então, aqui em cima está a derivada com relação a L, aqui embaixo está a derivada com relação a C. E aí notem que como os expoentes são negativos e são 0,5, né, na verdade é raiz, eu posso escrever essa expressão como menos a raiz de C sobre L. Tá? Uma vez que eu tenho a taxa marginal de substituição, agora a gente monta o sistema, né? Vejam que a equação 2 é simplesmente a restrição do problema, né? Eu estou aqui colocando o C no eixo, o consumo no eixo Y, né, no eixo vertical, e o lazer no eixo horizontal. E a outra equação aqui é a taxa marginal de substituição, que a gente acabou de encontrar, igual a menos o salário. Tá? Só resolver esse sistema, o que a gente vai fazer? Vamos usar a primeira equação aqui, colocar uma das duas variáveis em evidência, ou C ou L, depois a gente substitui na segunda, e aí já vai começar a encontrar a solução do problema. Então, notem que na primeira, se eu isolar o C, eu vou encontrar L igual a W ao quadrado. Vejam aqui que eu posso cortar os dois negativos, depois tomar o quadrado dos dois lados, e aí eu passo L do lado direito multiplicando. Se eu substituir essa expressão na restrição, eu vou ficar com essa expressão aqui, né? WL multiplica 1 mais W igual a 24W. Aqui eu já coloquei WL em evidência. Na verdade, a expressão fica WL mais W ao quadrado vezes L, que é o C, né? Igual a 24W. Bom, e aí isso aqui está tudo só em função de L e W. Eu posso colocar o L em função do W. Isso que eu passo tudo que está do lado esquerdo aqui não seja L, dividindo o lado direito. O W aqui vai se anular com esse W vai passar dividido, vai cortar. Eu vou ter 24 dividido por 1 mais W. Essa aqui é a minha demanda por lazer. Tá? É o quanto eu quero de lazer. E como eu antecipei no outro vídeo, isso é uma função do salário desse indivíduo. Né? Claro, afinal de contas, se a gente interpreta o lazer como o preço o salário como preço do lazer, de fato né, o de oportunidade do lazer, é natural que a minha escolha ótima, né, de lazer, o número de horas que eu vou ter de lazer, dependa exatamente do seu preço, né, do salário. Tá?
O consumo ótimo é fácil, né? Uma vez que eu tenho lazer, é só eu pegar e substituir nessa relação aqui que eu obtive da primeira expressão, da primeira equação do sistema, né, que a gente tem que resolver para encontrar a solução. Então, substituindo o L aqui, eu vou encontrar que o consumo ótimo é 24W ao quadrado, né, porque multiplicou aqui por W ao quadrado, dividido por 1 mais W. Esse aqui é o consumo ótimo. Tá? O consumo não é medido em horas, né, porque ele é o número de horas trabalhadas vezes o salário, então ele é uma medida, ele aqui é medido em renda, uma unidade de medida monetária, né? E a gente mais está interessado, no final das contas, quando resolve um problema desse, é na quantidade de horas trabalhadas, ou, na verdade, na função horas trabalhadas, né? Horas trabalhadas como função do salário. Como é que eu faço para encontrar isso? Bom, eu falei no outro vídeo, tem duas formas. Eu posso utilizar o fato de que o consumo é igual a W vezes T, e como eu tenho o consumo aqui, eu posso simplesmente dividir por W e encontrar o T, ou eu posso usar o fato de que L mais T é igual a 24 e resolver essa equação simples também. Seja qual for o método, vai ter que dar a mesma resposta. Resolvendo, na verdade, é que eu usei o trabalho é igual a 24 menos L, vou chegar nessa equação aqui como solução do problema. Então, vocês reparem que a quantidade de horas de trabalho ofertadas, né, a quantidade de horas que eu decido trabalhar no ótimo, depende do salário que eu vou receber, certo? É 24W dividido por 1 mais W, certo? Como eu prometi lá no início, vamos dar um gostinho já da ideia, né, na verdade, tentar responder, né, um pouco daquela pergunta. Será que essa oferta de trabalho cresce quando será que eu quero trabalhar mais quando o salário cresce ou eu quero trabalhar menos, né? Na verdade, a gente vai botar essas três funções aqui, demanda por lazer, oferta de trabalho e também o consumo ótimo, as três como funções do salário e vamos dar uma olhadinha, né, que tipo de comportamento a gente tem. Vou começar aquele que a gente encontrou primeiro, que é a demanda por lazer. Claro, a gente já tinha visto, era 24 dividido por 1 mais W, né? E como a gente sabe que W é o preço do lazer, é o custo de oportunidade do lazer, quanto maior é o salário, né, o W, mais caro fica o lazer, portanto, menos eu demando lazer. Lazer é uma função decrescente do salário, né? Tá? Porque cada hora de lazer é uma hora menos trabalhada, portanto, eu estou perdendo consumo, porque essa hora trabalhada ia gerar renda e eu ia consumir mais, né? E consumo é um bem para mim. A outra que a gente vai olhar agora aqui é o consumo, né? O consumo a gente viu que era 24W ao quadrado, tudo isso dividido por 1 mais W. Ele é uma função crescente e bem crescente, que nem cresce muito rápido, né? Claro, ele é uma função quadrática aqui, tem um comportamento meio explosivo em W, né? O consumo cresce quando o salário cresce bastante, né? Também é esperado, né? Quanto maior o salário, mais o indivíduo vai consumir. Por fim, e o mais interessante, é a oferta de trabalho, que é a curva azul. Ela está nos dizendo, como vocês podem ver, que quando o salário aumenta, esse indivíduo, com aquelas preferências, né, raiz de L mais raiz de C, ele trabalha mais, ele aumenta a oferta de trabalho dele. Claro, ele aumenta a taxas decrescentes, porque essa aqui é uma função côncava, né? Então ele vai, o próximo R$1 de salário vai fazer eu aumentar a minha oferta de trabalho, mas menos do que o real anterior, certo? Mas vai sempre crescer, como a gente está vendo aqui. Tá? Isso pode levar vocês a acreditar que a oferta de trabalho vai ser sempre crescente, né? Ou seja, um salário maior vai sempre induzir o indivíduo a trabalhar mais. Mas isso não é verdade. Isso é verdade para esse caso que a gente acabou de estudar aqui, para esse exemplo, né? A gente vai ver no próximo vídeo que a oferta de trabalho pode ser decrescente, o salário maior pode incentivar o indivíduo a trabalhar menos. E aí a gente vai explorar a diferença entre esses dois casos, vai olhar com um pouco mais de profundidade e aplicar alguns conhecimentos da teoria do consumidor para entender bem essa diferença.